Olá, tudo bem? Paz seja convosco. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este canal. Quero aqui hoje compartilhar com você uma palavra da parte do Senhor, uma reflexão bíblica para que Deus possa estar aí edificando a sua vida. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14, no versículo de número 22 em diante, até lá na altura do versículo 34, 35, nós vamos ver um dos acontecimentos mais emblemáticos do Evangelho, que é a situação de quando Pedro ele caminha por sobre as águas. Nós vamos ver que os outros evangelhos eles relatam esse fato, mas o ato de narrar Pedro andando sobre as águas está somente em Mateus. Em Mateus 14, 22, ele começa dizendo: Logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. É interessante porque quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ver que Jesus ele ordenou aos discípulos que entrassem no barco. Jesus tinha acabado ali de dispersar a multidão depois da multiplicação dos pães. Ele ordena aos discípulos que entrassem no barco e horas depois, lá por volta da quarta vigília, quase de madrugada, nós vamos ver que os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. E aquela tempestade estava quase naufragando o seu barco. E uma reflexão que eu acho muito interessante, porque nem sempre quando nós estamos enfrentando tempestades ou circunstâncias adversas, significa que nós estamos longe da vontade do Senhor. Os discípulos eles estavam seguindo exatamente aquilo que Jesus tinha ordenado, estavam enfrentando adversidades. E nós precisamos entender que algumas vezes nós entramos em algumas situações adversas, algumas tempestades, e Deus nos permite isso ou para a nossa correção, ou para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento, para a nossa edificação. E é isso que estava acontecendo aqui com os discípulos. Jesus tinha uma lição muito importante para ensiná-los naquele dia. O texto continua e relata que quando a uma certa altura Jesus estava lá no monte orando, ele observa que os discípulos, ele já sabia que os discípulos estavam enfrentando uma situação totalmente contrária, eles estavam perdidos e perplexos, não sabiam o que fazer, o barco quase naufragando, e eles observam no meio das ondas Jesus vem caminhando sobre as águas. E é interessante que Jesus, quando ele está se aproximando, os discípulos ficam com muito medo porque eles esperavam por qualquer coisa, menos que Jesus fosse andando até eles. E quando eles percebem, eles ficam amedrontados e Jesus rapidamente encontra uma forma de os acalmar, de os tranquilizar e fala: olha, não tenho medo, sou eu. E rapidamente, quando Pedro ele percebe que é Jesus, ele fala: mestre, se é o Senhor, permita que eu vá encontrar contigo andando sobre as águas. Quando Jesus ele fala isso com os discípulos, ele fala: olha, sou eu. Ele meio que demonstra para os discípulos que ele, ali sendo o próprio Deus, estava cuidando deles. Vemos lá quando o próprio Deus fala com Moisés: olha, quando te perguntarem quem te enviou, diga: eu sou, te enviou. Então Jesus está querendo dizer isso aqui, que eles não estavam sem a proteção de Deus. Deus estava com eles naquele momento. E por isso que Jesus se apresenta dessa forma. E Pedro, ele fala: olha, mestre, se é o Senhor, ordena que eu vá caminhando por sobre as águas a te encontrar. E a resposta de Jesus ela é sucinta: vem, Pedro. Nós não sabíamos quantos discípulos tinham em cima daquele barco, quantos estavam navegando, se tinham uns 12, se todos estavam ali, se eram apenas alguns, mas o fato é que se tivesse uma conversa depois sobre essa situação, somente Pedro poderia dizer que caminhou sobre as águas. Somente Pedro. Ele começa a afundar, é verdade, e é interessante que ele não esperou afogar e beber água para poder pedir ajuda. Na hora que ele percebeu que estava afundando, ele pede ajuda de Jesus, estende a sua mão e Jesus o puxa para cima. Só que é interessante a gente observar que o texto não fala que eles voltaram para a praia, eles foram para o barco. Então, se eles voltaram para o barco, mesmo que Pedro tenha afundado na ida, ele voltou andando sobre as águas, ou precisamos entender que Jesus o carregou no colo. Então é importante a gente entender que Pedro andou sobre as águas, porque ele teve fé, e embora a sua fé ela foi ali passível de um aconselhamento para que viesse a aprimorar a sua fé, mas ele caminhou sobre as águas. E nós somos convidados também a exercer essa fé. A fé
ela não pode ser acumulada como um dinheiro em conta. Eu vou acumulando fé, e o dia que eu não tiver fé, eu uso essa fé acumulada. Ela é muito pontual. Ou você tem, ou você não tem. A fé é para aquele momento. Ela tem que estar presente naquele momento. Nós podemos aqui discutir a qualidade da fé. Por isso que Jesus vai falar, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, ele se lançará ao mar. Então nós precisamos intensificar a qualidade da nossa fé. Pedir ao Senhor que venha nos dar uma fé genuína, uma fé verdadeira, e assim como Pedro, nós assim também podermos andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Somente ele pode falar que andou junto com Jesus sobre as águas. Se ele falhou, ele falhou. Ele teve medo? Ele teve medo, e certamente muitos de nós, naquela noite, naquele momento, também teríamos medo. Por que os outros não saíram do barco como Pedro saiu? Então nós somos convidados também, a todo momento, a dar um passo de fé em direção ao Senhor e permitir com que Ele venha desenvolver uma fé verdadeira, uma fé genuína. E quando as tempestades da vida se levantarem contra nós, entendermos que Deus está trabalhando conosco. Claro, avaliarmos se não é uma tempestade que Deus permitiu vir à nossa vida para nos corrigir, e se não for, entender que se ela está vindo é para que possamos aprender algo a qual Ele nos permitiu enfrentar, para assim podermos aprender. Isso é certo? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Forte abraço.